Olá a todos, espero que estejam todos bem. Estamos aqui novamente para trabalhar os nossos conteúdos de história. Desta vez nós vamos falar sobre algumas características da Idade Média, a respeito do processo de transição do período medieval para o período moderno, tá? Então nós vamos falar em duas partes. Na primeira parte eu vou fazer uma revisão geral com vocês, bem básica mesmo, sobre a Idade Média. E no segundo vídeo nós vamos estar falando a respeito das características dessas mudanças, tá? Dessa transição do período medieval para o período moderno. Então a gente já inicia exatamente fazendo essa periodização, contextualizando, situando o período medieval. Isso aqui é uma coisa básica para a história. Eu costumo dizer o seguinte: da mesma forma que a gente sabe na matemática que 1 mais 1 é igual a 2, nós precisamos saber, pelo menos isto, no primeiro momento, na disciplina de história, que é os períodos históricos. Não que você precise ficar preso a essas datas, mas é importante para que a gente não se perca durante o processo histórico. É uma forma didática que os historiadores, os professores utilizam para que a gente possa se situar, tá? Então aqui eu nem coloquei a pré-história, já comecei do período antigo. Basicamente, nós temos esses 4 períodos: história antiga, a história medieval, que é o que nós vamos falar um pouquinho nesses 2 vídeos, e a história moderna, que é o que nós vamos estar estudando, e a história contemporânea, que é a nossa história que nós vivemos nos dias de hoje, tá? Cada uma tem uma data de início e fim, mas para que não encha de informações, não nos interessa isso no primeiro momento. Agora nós vamos estar contextualizando a Idade Média, tá? Vocês provavelmente já ouviram falar e já estudaram o período medieval, algumas características gerais, pelo menos, desta época. E agora a gente vai estar fazendo uma revisão bem rápida nessa primeira parte e logo em seguida adentrando o tema. Bom, primeira coisa aqui, para a gente frisar no período medieval, são essas 4 características gerais, tá? Então nesse primeiro vídeo eu vou citar para vocês essas 4 características gerais. Primeiro, a política medieval. A política medieval, então, é uma política hierarquizada, é uma política bem rígida. Basicamente, nós temos 3 grupos que vale citar nesse primeiro momento, que tem uma função importantíssima no período medieval: o clero, os nobres e os camponeses, os servos, tá? Clero tinha uma função de rezar, de orar, era aquela função religiosa. Os nobres, além de serem detentores de terra, junto com a igreja, eles também estavam dedicados à caça e à guerra, eram homens guerreiros, porque naquela época, para você, enfim, participar de um conflito, tinha toda uma simbologia, tá? E também uma questão de status, era chique, vamos dizer assim. Então essa sociedade estamentada, essa sociedade dividida e hierarquizada, ela gerava explorações, porque o clero, com a função de orar, e os nobres com a função de tomar conta das terras, de administrar as terras e ir para os conflitos armados, eles não pegavam no pesado, não trabalhavam. Quem é que trabalhava? Os servos. Então os servos passavam o dia todinho trabalhando, o dia todo nos seus serviços braçais, para sustentar o luxo deles. Então a gente divide, inclusive, a gente costuma exemplificar com essa piramidezinha, tá? Então aqui na base, abaixo aqui da pirâmide, você teria os servos, mais ao meio, subindo, os nobres e o clero, tá? Então é uma sociedade hierarquizada, é uma sociedade estamental, é uma política hierarquizada, é uma política dividida em estamentos. O que são esses estamentos? É a divisão desses grupos, tá? Que grupos, professor? Clero, nobres e servos. O que garantia se eu seria nobre? O que iria garantir se eu seria servo? O meu nascimento. Caso eu nasça em uma família de servos, eu vou permanecer servo. Caso eu nasça numa família de nobres, eu vou permanecer nobre,
tá? Professor, e o clero? Padre não pode casar. Então o padre não podia, não tinha uma classe assim de padres que viria a ter descendentes. Eles normalmente, quando a gente fala de clero, a gente está se referindo principalmente aos bispos. Eles vinham dos nobres, tá? Você tinha padres lá do setor do campesinato, servil, mas a o bispado, os bispos normalmente vinham da classe dos nobres. A economia feudal, o feudalismo, tá? Era aquela divisão de terras em que você podia ceder um manso, um pedacinho de terra para um servo trabalhar. Então era divisão territorial. É de onde emana o poder medieval, é a questão da terra. A principal base era os servos, a principal base de trabalho, tá? Então esse servo trabalhava num pedacinho de terra que ele ganhava, entre aspas, né, de um nobre. Então ele trabalhava lá o dia todinho. Produzia para quem? Para ele? Não, ele produzia para o dono da terra. Quem é o dono da terra? O nobre. E de vez em quando ele podia produzir um pouquinho para ele também. Em troca, o que ele ganhava, professor? O direito de morar naquele pedacinho de terra e a proteção. Ele era protegido, tá? Então o que prende o servo nesse período, o trabalhador, é o pedacinho de terra. Diferente lá do período moderno que a gente tem escravidão, que o senhor é dono do seu homem, é dono do seu escravo. Aqui não, aqui o que está prendendo ele é a terra, um pedacinho de terra, tá? Então você tinha um pedaço de terra, e nesse pedaço de terra ele dividia os pedacinhos e ia dando para os servos, que são os trabalhadores. Essa era a base da economia medieval, o feudalismo. Sociedade, bom, eu já expliquei, era a questão dos grupos, do nascimento. Era uma sociedade que não possibilitava aquela chamada ascensão, você subir de classe. Você não podia nascer na base e subir para o topo, não podia, isso não era permitido, tá? Você nascia numa classe e você permaneceria nele. Mesmo que você, de repente, dificilmente isso aconteceria, mas se você tivesse um progresso econômico, você sendo servo, você ainda morreria servo. Porque nessa época, nesse momento, você não tem ainda aquela ideia de que a questão do tanto de dinheiro que você tem é o que garante a sua classe. Hoje é assim, né? A gente sabe que a nossa posição nessa pirâmide, que ainda existe, está de acordo com nossa questão financeira. Mas naquela época não, tá? A religião católica. Quando a gente fala de Idade Média, nós estamos falando de catolicismo, cristianismo católico. Não tem como, impossível, impossível, impossível. Não tem maneira de se entender o período medieval se não for entendendo as estruturas da Igreja Católica, porque ela exercia um poder, vamos dizer assim, prepotente, supremo. A Igreja Católica, ela interferia na economia. Então o feudalismo, que era a maior detentora de terras, a igreja. Esses nobres muitas vezes doavam essas terras para a igreja. A igreja recebia isso de promessas. A igreja expandia o seu território, tá? Política, a igreja também, o papa, o clero. Dificilmente vai ocorrer de ter algum líder político, algum governante naquela época que fosse se atrever de enfrentar a autoridade do papa ou do bispo. Então eles também estão controlados pelo poder da igreja. A sociedade também é uma sociedade muito religiosa. Nos dias de hoje, você precisa ter uma religião necessariamente? Não, você não precisa assim ser preso a uma religião, tá? Você pode acreditar em Deus? Sim. Você pode não acreditar? Sim, né? Naquela época, você tinha que acreditar e você tinha que seguir o catolicismo. Professor, e se eu não seguisse? Aí você teria problemas sérios com a justiça da época, porque a igreja também interferia na justiça. E é claro que na religião também, tá? Sendo a única religião consolidada, constituída, existente. Ok?